Bem-vindo para mais um tutorial. Nesse tutorial será apresentado como implementar o formulário de contato e também enviar o e-mail para quem enviou a mensagem, confirmando que realmente a mensagem foi enviada com sucesso. Por exemplo, este formulário, então eu preencho este formulário, coloquei o conteúdo 6, coloquei o número 6 no final, clico em enviar. Quando eu clico em enviar, mensagem enviada com sucesso, e este formulário ele está hospedado na Ambler, então aqui eu hospedei na Ambler. Depois de ter hospedado, eu também salvo o valor que o usuário preencheu no formulário, eu salvo no banco de dados, conferir, exato, César 6 é o valor que eu havia colocado. Também utilizo o SendGrid para enviar o e-mail, e quem enviou esta mensagem, quem enviou é este e-mail que está enviando a mensagem. E ele recebeu o e-mail de confirmação, conferir se realmente eu recebi, e realmente o destinatário, quem enviou o e-mail, este usuário que enviou o e-mail, ele realmente recebeu. Conferir, ok, recebi a mensagem, em breve será respondida. Qual é o conteúdo da mensagem? Eu coloquei conteúdo 6 e recebi corretamente. Então, isso que será implementado nesse tutorial. Primeiro, formulário, hospedar na Ambler, também salvar no banco de dados, enviar o e-mail com SendGrid e quem postou a mensagem recebe a confirmação. Então, bora implementar. Para começar, você precisa ter um servidor PHP, pode utilizar o AMP Server, no meu caso será utilizado o AMP Server, caso você não tenha instalado. Abaixo desse tutorial terá um link para você acessar um tutorial apresentando como instalar e utilizar o AMP Server. O AMP Server startado, abro o AMP Server no gerenciador de arquivos. O AMP Server está instalado no disco C, no meu caso. Em seguida, o diretório padrão do AMP Server, criei o diretório Celk e dentro desse diretório eu criei o arquivo index. Abro esse diretório Celk no editor Visual Studio Code para abrir ou simplesmente arrasto, mas eu já abri, não preciso abrir novamente. Dentro do arquivo index que eu criei, coloquei a estrutura básica do HTML, posso conferir no navegador como que está desde que eu tenha startado o AMP Server. Startei o AMP Server, para acessar coloco localhost, em seguida o diretório Celk. Não preciso colocar o nome do arquivo index porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index. E este arquivo index ele tem somente esse título, H2 formulário de contato, tendo este resultado, formulário de contato. Posso começar a criar o formulário. Para criar o formulário, utilizo a tag form, finalizo a tag form, utilizo a tag label, indicando o que o usuário deve preencher. Então, o usuário deve preencher o nome. Para criar o campo, utilizo a tag input, type, o que o usuário vai digitar o nome, então o nome é do tipo text. Em seguida, utilizo o atributo name e o nome do campo. Coloco o nome o usuário para ficar diferente. Em seguida, placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Então, deve preencher nome completo. Isso aqui já é o suficiente. Coloco duas quebras de linha só para separar um campo do outro. Posso conferir como que está ficando. Atualizo. Exato, nome, o label, em seguida o campo. E neste campo eu acrescentei o placeholder, nome completo, este placeholder sendo esse texto. Quando eu começo a digitar, ele oculta, coloco a letra S, oculta o placeholder. Depois do campo nome, copio este como exemplo, tenho mais um campo, sendo o campo e-mail, o usuário deve preencher o e-mail. No HTML5 tem o type e-mail, indicando que o usuário deve preencher, não é nome do usuário, é e-mail do usuário. E aqui, ao invés de ser nome completo, seu melhor e-mail. Seu melhor e-mail. Assim o usuário consegue facilmente identificar o que ele deve preencher. E-mail. Depois do e-mail tenho o assunto, pego este como exemplo, altero, ao invés de e-mail sendo assunto, e altero type. O usuário deve digitar um texto, porque o assunto sendo um texto não é e-mail, neste caso é assunto, e assunto da mensagem de contato, assunto da mensagem. E também tenho mais um campo, sendo o campo
conteúdo, conferir, assunto da mensagem e o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem é um pouco diferente. Eu copio este como exemplo, altero para mensagem e o campo também não será input, será um pouco diferente. Eu deixo somente a quebra de linha, utilizo o text area, utilizo essa tag, abro o text area e finalizo o text area. Internamente, primeiro utilizo o atributo name para acrescentar o name para o campo, sendo a mensagem. Posso também acrescentar colunas e linhas, mas primeiro ver o resultado, mensagem, exatamente, mas eu quero acrescentar quantidade de linhas, porque, por exemplo, atualmente só tem 2 linhas. Caso eu queira acrescentar mais, então eu faço o seguinte, acrescento o atributo linhas e em seguida coloco, por exemplo, 5 linhas. Será que vai ter 5 linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, 5 linhas, como também eu posso acrescentar colunas. Coloco o columns, indicando quantas colunas, coloco 50 colunas, conferir como que está ficando, ficou assim, 50 colunas. Eu deixo, por exemplo, 30 colunas para ficar mais ou menos proporcional ao campo da parte superior, ok. Preciso criar o botão. Para criar o botão, coloco input, em seguida type, é um botão do tipo submit e também acrescento value, o valor que será apresentado no botão, sendo a palavra enviar, e também o name para o botão send cad msg. Finalizo este botão, conferir como que está ficando, tem o botão enviar. Preciso receber os dados deste formulário e para receber os dados venho na parte superior, abro o PHP, finalizo o PHP, em seguida utilizo filter underline input array para receber os dados de todos os campos e qual método que eu estou utilizando para enviar os dados. Eu não indiquei ainda qual método, indico que será utilizado o método post, então neste local eu indico que está sendo utilizado o método post, input post, e também indico que será enviado os dados para a mesma página. Utilizo action, em seguida deixo vazio, indicando que eu quero enviar os dados para a mesma página. E recebo todos os dados como uma string, filter default, recebo tudo como um texto. E atribuo para uma variável dados e em seguida dou um var dump para ter certeza que eu estou recebendo os dados. Confiro, atualizo. O var dump está nulo, está vazio, porque eu não preenchi ainda o formulário, mas se eu preencher o formulário, coloco o nome, César, quem está enviando, César, assunto 1, em seguida coloco o conteúdo, também conteúdo 1. Conferir, clico em enviar, agora o var dump da linha 14 possui os valores, nome do usuário, e-mail do usuário, assunto, mensagem e o valor do botão. Eu posso fazer o seguinte, verificar se existir esta posição, sendcad msg, aí sim eu dou um var dump. Para isso eu faço o seguinte, se e set, se existir ou for diferente de empty, se for diferente de empty, a variável dados, em seguida a posição no array, abriu colchetes, indicando que eu quero obter uma posição do array, uma chave do array, pego esta chave, se existir, então acessa este if, aí sim dá o var dump. Conferir se, quando eu carregar a página, se ele vai dar o var dump. Eu atualizo a página, não deu o var dump. Por quê? Não existe esta posição. Mas se eu preencher o formulário, após ter preenchido o formulário e clicado no botão enviar, agora tem esta posição, sendcad.msg, acessou o if e deu o var dump. Exatamente. Então, significa que eu estou recebendo os dados corretamente. E esses dados eu posso salvar no banco de dados. E para salvar no banco de dados, então eu posso acessar novamente o localhost. Após ter acessado o localhost, acessado o AMP Server, eu acesso o PHPMyAdmin, um programa para você gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Abrindo o PHPMyAdmin, coloco o usuário padrão no AMP Server é root, a senha em branco.
será utilizado o servidor MySQL e executar. Lembrem dessas credenciais. Preciso criar uma base de dados, venho em base de dados, coloco o nome de Selk, em seguida seleciono a collection, desço no final e seleciono a collection UTF-8 ou MB4 Unicode CI. Atualmente é recomendado utilizar esta collection, UTF-8 para aceitar caracteres, tilde, cedilha, acento, MB4 para não ter a necessidade de converter os caracteres especiais, Unicode CI refere-se ao sistema de busca. Criar essa base de dados, em seguida a primeira tabela sendo mensagens, pode ser mensagens mesmo, com S no final. Indico que terá 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas, quais não utilizar não tem problema. A primeira coluna ID e esta coluna ID será uma chave primária e também auto-incrementa. Se você quiser saber mais detalhes como funciona a chave primária e auto-incrementa, isso eu abordo no curso de PHP Developer. Tenho em seguida o campo, nome, usuário, pego o nome do campo, sendo o nome da coluna, varchar, no máximo 220 caracteres, e-mail do usuário, coloco o e-mail, também um varchar, seleciono varchar, posso clicar na letra V ou selecionar varchar, dou um tab, coloco 220 caracteres, no máximo 220 letras. Assunto, pego o assunto, também vai ser um varchar e tab 220 caracteres. Depois eu tenho a mensagem, pego a mensagem, mensagem não é um varchar, dou um tab e clico na tecla T até chegar no text, ou você pode selecionar text. Text eu não preciso indicar o tamanho porque é muito maior do que 200 caracteres. Seleciono o InnoDB para poder fazer o relacionamento de chave primária e chave estrangeira. Caso você não saiba o que é chave primária e chave estrangeira, como funciona, isso eu abordo em mais detalhes no curso de PHP Developer. Abaixo desse tutorial tem um link para você acessar a página com mais detalhes do curso. Clico em guardar para criar essa tabela. Com a tabela criada, eu posso realizar a conexão deste projeto com essa base de dados. Como que eu faço isso? Primeiro eu crio um arquivo com o nome de conexão.php e dentro deste arquivo abro o PHP, crio uma variável host em qual local que está o banco de dados. Está localmente, então é localhost. Depois também eu tenho o usuário. Lembro quando eu acessei o PHPMyAdmin, eu citei para vocês lembrarem as credenciais? Eu coloquei root, então o usuário é root. A senha eu havia colocado em branco, porque no AMP Server, por padrão, a senha é em branco, mas quando você colocar em produção, hospedar o seu projeto em um servidor na internet, sempre tem a senha, somente aqui que é em branco. A base de dados, coloco o dbname, qual base de dados, eu criei a base de dados, só para apresentar para vocês, eu criei essa base de dados, sendo a base de dados Selk, e também indico a porta. A porta nem sempre é necessário. Por que aqui é necessário? Porque quando você instala o AMP Server, é instalado o banco de dados MariaDB, instalado o servidor MariaDB e o MySQL. Eu preciso indicar através da porta qual servidor que eu quero utilizar. Será utilizado a porta 3306. O MySQL está utilizando a porta 3306. É um inteiro, não preciso colocar entre aspas dupla. 3306, conferir, exato. Depende da versão do AMP Server que você esteja utilizando, pode ser outra porta, por exemplo, 3308, mas atualmente é 3306. Para fazer a conexão, eu posso utilizar o try-catch para verificar se conseguiu realizar a conexão com sucesso. Se não conseguiu realizar, cai no catch, e no catch eu posso receber o erro PDO exception, em seguida recebo como parâmetro o erro. Abro a chave e como que eu faço a conexão? Eu crio uma variável que recebe a conexão, em seguida utilizo a palavra reservada new, instancio PDO e ao instanciar PDO eu passo como parâmetro indicando qual banco de dados que eu estou utilizando, qual servidor. Eu estou utilizando o servidor MySQL. Em seguida indico o host está dentro
desta variável. Pego a variável, depois do host, ponto e vírgula, indico a porta, coloco port igual e a porta está dentro desta variável port. Depois da porta, ponto e vírgula, também tenho a base de dados. dbname recebe o valor que está dentro desta variável dbname. Eu coloco fora do aspas duplo, concateno para juntar, dbname, importante. Isso aqui você precisa colocar exatamente conforme eu estou colocando. Já a variável você pode alterar o nome, inclusive o valor, é claro, você pode alterar conforme o seu banco de dados. Depois do dbname, coloco a vírgula, preciso indicar o usuário que está dentro da variável user e também a senha. E a senha está dentro da variável password. Eu já tenho a conexão, inclusive eu posso dar um eco para ter certeza que a conexão eu consegui realizar com sucesso, conexão com banco de dados realizado com sucesso. E quando não conseguir realizar com sucesso, cai no cat, eu também dou um eco. Primeiro eu coloco erro, não conseguiu realizar a conexão, conexão com banco de dados não realizado com sucesso. E também posso imprimir o erro, este erro. Importante, somente apresente este erro enquanto estiver em desenvolvimento. Quando você colocar em produção, quando você hospedar, retire para não apresentar essa parte para o usuário final. Para imprimir a mensagem, então eu posso fazer o seguinte. Primeiro, erro gerado, só para ser mais claro. Qual é o erro gerado? Concateno, coloco o ponto para concatenar, para juntar. Pego a variável erro, sendo este parâmetro, em seguida instancio o método getMessage, o getMessage que possui a mensagem de erro. Tenho o arquivo, preciso incluir este arquivo conexão no arquivo index. Na parte superior, eu abro o PHP, finalizo o PHP include. Para incluir uma única vez, eu quero incluir o arquivo conexão.php. Importante, o nome do arquivo não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, por isso conexão está sem acento. Inclusive espaço em branco você também não pode colocar. Espaço em, por exemplo, assim, você não pode colocar no nome do arquivo. Conferir se realmente consegue fazer a conexão corretamente. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Caso ele não tenha realizado com sucesso, por exemplo, retiro a letra E, tento realizar novamente, erro, conexão não realizado com sucesso, erro gerado, base de dados desconhecida. Mas eu coloquei aqui a porta na conexão. Caso você não precise colocar a porta, você verifica se há necessidade de colocar a porta ou não. Então eu coloco aqui conexão usando conexão com a porta, eu coloco a porta e depois outro exemplo eu coloco conexão sem a porta. Neste caso, na parte inferior, sem a porta. Esse aqui eu comento com a porta e deixo sem a porta. Para tirar a porta, então eu simplesmente tiro um ponto e vírgula, em seguida port e o valor sendo a variável. Retiro isso, apago, conexão sem a porta. Confiro se eu consigo realizar a conexão. No meu caso, conseguiu realizar a conexão, mesmo eu tendo dois servidores, MySQL, MariaDB. Caso você esteja utilizando a mesma versão do AMP Server que eu estou utilizando, não há necessidade de colocar a porta. Em maioria das hospedagens você não precisa colocar a porta, mas depende da versão do AMP Server que você estiver utilizando ou qualquer outro servidor que tenha mais de um servidor, tenha mais de um banco de dados, então ele pode apresentar erro, por isso que eu apresento com a porta para evitar qualquer problema. Eu deixo com a porta. Conexão realizada com sucesso, inclusive eu posso retirar o comentário, este eco comento e este eco de erro também eu comento. Isso você deixa para ser apresentado enquanto estiver em desenvolvimento. Quando colocar em produção, antes de colocar, você comenta para não imprimir isso para o usuário. Coloque uma mensagem diferente, não apresentando o real erro para o usuário final. Tenho a conexão com o banco de dados, posso inserir no banco de dados. Crio a query, então select, não é select, é insert. Insert, eu quero inserir
dados, na qual tabela, eu pego o nome da tabela, sendo essa tabela, e nessa tabela eu quero inserir em quais colunas. Preciso pegar a coluna, nome, usuário, e-mail. Então, primeiro, nome, usuário, é o mesmo nome do campo. Eu coloquei o mesmo para facilitar. Posso, inclusive, copiar daqui. Depois eu tenho e-mail, assunto. Depois do assunto também tenho a mensagem. São essas colunas que eu tenho no banco de dados. O nome do campo é o mesmo nome da coluna. E essas colunas recebem os seguintes valores. Coloco values, importante, S no final, e também eu coloco as palavras reservadas em maiúsculo. Por exemplo, insert into uma palavra reservada. Já mensagem não, é o nome da tabela. Em seguida, isso aqui é nome de coluna, também não é palavra reservada. Eu quero inserir quais valores? Os valores, esses valores que tinha anteriormente o var_dump neste local. Inclusive, só para vocês recordarem deste var_dump, eu posso preencher novamente o formulário. Assim eu consigo explicar melhor como que está funcionando. Coloco o conteúdo e enviar. Eu quero pegar estes valores. Eu posso pegar e colocar diretamente dentro da query, somente fecho aspas duplo e internamente concateno, pego a variável dados, que eu dei o var_dump, e em seguida eu quero uma posição do array, por exemplo, nome do usuário. O nome da coluna, em seguida o valor que eu quero inserir. A mesma sequência de colunas conforme está no banco de dados, a mesma sequência que está aqui, é a mesma sequência que deve estar neste local e a mesma sequência aqui. Mas eu não recomendo que você coloque o valor diretamente, é recomendado utilizar link, ao invés de colocar o valor diretamente. Então eu apago isso daqui, não coloco o valor direto, e sim eu coloco o link. Coloco 2 pontos, em seguida o nome do link. Em seguida também, para o e-mail do usuário, 2 pontos, vírgula, assunto a mesma coisa, 2 pontos para indicar que vai ser um link. E por último a mensagem, 2 pontos, mensagem. Eu tenho a query, posso atribuir esta query para uma variável. Query eu estou cadastrando é MSG. Então, coloco MSG e para substituir este link pelo valor que vem do formulário, preciso utilizar o bind parent. Para utilizar o bind parent, preciso preparar a query. Primeiro pego a variável con. Quem que é essa variável con? É a variável que está dentro deste arquivo conexão. É ela que possui a conexão com o banco de dados. Posso utilizar esta variável que está em outro arquivo porque eu estou incluindo este arquivo. Depois da variável con, utilizo prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparei a query, eu atribuo para uma variável CAD-MSG, que eu quero cadastrar uma mensagem. Depois de ter preparado, pego a variável CAD-MSG e substituo o link. Para isso, utilizo bind parent. Qual link? Eu quero substituir este link nome usuário, coloco entre aspas, aspas simples. Este link recebe o valor que está dentro da variável dados. Depois da variável dados é a posição do array nome usuário. Coloquei o link. Também posso forçar, indicando que isso aqui é uma string, colocando PDO, 2 pontos, e em seguida param str, indicando que este parâmetro é uma string. Depois do nome eu tenho o e-mail, o assunto e a mensagem. Em relação à mensagem, eu retiro este PDO, eu tenho o link mensagem. O link mensagem recebe o valor que está dentro desta chave mensagem no array. Tenho o assunto, então o link assunto recebe o valor que está nesta posição no array. Posição ou chave, eu falo posição, mas o correto é chave e não posição. Pego e-mail usuário, o valor que está em e-mail usuário eu quero atribuir no link e-mail usuário. Desta forma, eu substituí os links pelos valores e posso executar a query. Pego a variável CAD-MSG
em seguida execute para executar a query. Depois que eu executei, eu posso verificar se conseguiu inserir com sucesso. Se a variável CAD-MSG, a quantidade de linhas, então linha count, for true, então acessa este if, significa que conseguiu inserir com sucesso. Coloco mensagem enviada com sucesso, se não, else não conseguiu enviar a mensagem com sucesso. Na parte inferior eu tenho o erro, coloco aqui erro, primeiro a palavra erro, em seguida mensagem não enviada com sucesso. Também posso acrescentar uma quebra de linha neste local e aqui também acrescento uma quebra de linha. Desta forma, eu posso já inserir o valor, conferir se eu estou inserindo corretamente. Eu retorno para manter os valores no formulário, clico em enviar, mensagem enviada com sucesso, confiro no banco de dados, em procurar se cadastrou corretamente. Sim, cadastrou corretamente o registro. Após ter cadastrado corretamente, eu quero enviar o e-mail. E para enviar o e-mail será utilizado o SendGrid. Caso você não tenha acompanhado o tutorial anterior, eu recomendo que você acompanhe o tutorial anterior. Abaixo desse tutorial vai ter o link para você acessar a playlist completa, incluindo o tutorial anterior. No tutorial anterior apresentei como enviar o e-mail com o SendGrid e eu quero colocar neste local. Então eu pego o código-fonte do tutorial anterior e acrescento no diretório Celc que eu estou implementando agora. Coloco tutorial enviar e-mail SendGrid, só para separar o código-fonte. Colo internamente dentro deste diretório, colei o código. Primeiro preciso lib, porque dentro da biblioteca, dentro desse diretório, eu tenho o SendGrid instalado. Copio, deixo neste local, então copiei o diretório lib. Em seguida, este arquivo index eu abro no editor para conseguir ver o resultado. Retorno no editor e no editor eu tenho o diretório tutorial e o arquivo index. É neste arquivo index que eu tenho a parte responsável em enviar e-mail. Estou incluindo o autoload, em seguida incluindo o SendGrid e enviando o e-mail. Pego toda essa instrução, posso copiar e em seguida colar neste arquivo index depois de ter salvo com sucesso. Salvei com sucesso, aí sim eu tento enviar o e-mail. Primeiro estou incluindo o autoload, ok, permanece, ao invés de ser eco mensagem enviado com sucesso aqui na parte superior, eu coloco aqui no try catch. Conseguiu enviar corretamente. Se não conseguiu enviar corretamente, eu coloco neste local. Eu deixo no momento esta mensagem de erro para identificar o erro caso não tenha enviado com sucesso. E, em seguida, depois de ter instanciado o SendGrid, primeiro eu incluí, depois eu instanciei, preciso indicar quem está enviando, eu deixo este mesmo e-mail, este e-mail que está enviando, em seguida o assunto, coloco mensagem recebida com sucesso, sucesso, então significa que eu estou enviando este e-mail para quem está enviando esta mensagem. Então imagine, quem está enviando esta mensagem, eu coloco César, em seguida quem está enviando é o César1, este usuário que está enviando. Inclusive eu coloco um outro e-mail para conseguir realizar o teste. Coloco este e-mail do Gmail para conseguir receber o e-mail, assunto, em seguida coloco conteúdo. Clico em enviar, conferir o que vai ocorrer. Erro, mensagem não enviada com sucesso, não consegui enviar. Em seguida tenho a parte que ele está indicando do SSL. Mas antes do SSL, eu preciso colocar o token, sendo o token o SendGrid API. Então eu preciso ter a chave. Caso você não tenha a chave, então você pode obter através do site do SendGrid. Pesquiso pelo SendGrid. Após ter pesquisado pelo SendGrid, abra o site do SendGrid. Você pode começar a utilizar de forma gratuita. Eu já tenho o cadastro, então simplesmente realizo o login. Após ter realizado o login, venho na parte de configuração, API, quero gerar uma chave.
Em seguida, venho na parte para criar uma nova chave. Posso colocar o nome, por exemplo, tutorial, só para ter como exemplo. Tem a parte da permissão, você pode restringir, pode personalizar. Eu coloco total acesso, porque após ter gravado o tutorial, será excluído esta chave. Mas você não utiliza a minha chave, você cria o seu perfil no SendGrid, faz o cadastro e utiliza, pode começar a utilizar de forma gratuita. É claro, atualmente tem a forma gratuita. Gerou a chave, copio esta chave, colei a chave neste local e posso tentar realizar um novo envio. Testar se realmente eu consigo enviar isso no navegador, aqui, retorno, tento enviar, clico em enviar, não consegui enviar. Isso significa que eu preciso testar em um servidor que tenha o SSL, não consigo testar localmente. E para utilizar num servidor que tem SSL, será utilizado o servidor da Ambler. Você pode clicar no link disponível abaixo desse tutorial, tem um link para você acessar a Ambler. Eu recomendo que você clique, assim eu sei quantas pessoas estão acessando através desse tutorial. Acessando através do link disponível abaixo, você será redirecionado para esta página e através desta página atualmente você consegue começar a utilizar de forma gratuita. Eu já tenho o cadastro, então não preciso realizar um novo cadastro. Simplesmente clico em entrar e sou redirecionado para esta página. Provavelmente você seja redirecionado para algo parecido. Clico em site porque eu quero hospedar um projeto, preciso colocar um domínio, você pode colocar o domínio que você quiser. Eu coloco, por exemplo, selk em seguida 2.com.br, mas você coloca um domínio disponível para registro, adicionar, e esse domínio que você colocou ali anteriormente, você também pode registrar diretamente na Ambler para ser seu domínio. Eu quero hospedar um projeto com PHP puro, seleciono PHP, deixo este ambiente, concluir para criar, ambiente criado com sucesso, ir para o site. Primeiro seleciono a última versão do PHP disponível. Preciso realizar o deploy, posso fazer através do FTP, GitHub, Git, mas será um simples arrastar. Posso utilizar esta opção. Primeiro, preciso enviar o arquivo index. Este arquivo index, posso fazer o seguinte, só diminuir aqui, arrastar o arquivo index, realizar o upload do mesmo. Realizou o upload do arquivo corretamente, posso enviar o arquivo conexão e o arquivo lib. Coloco para realizar o upload de ambos. O upload realizado com sucesso. Primeiro, preciso ter uma conexão com o banco de dados. Então, eu preciso ter um banco de dados. Eu crio este banco de dados. Por exemplo, coloco selk1, em seguida o usuário, não, selk prime. Coloco selk prime, em seguida o usuário selk prime. Abro o editor, sendo Visual Studio Code, em seguida crio um arquivo de teste, teste.php, e dentro deste arquivo, primeiro eu coloco o usuário, não, eu coloquei primeiro o banco de dados, então posso colocar banco de dados, o banco de dados eu coloquei selk prime, o usuário também eu coloquei selk prime, depois eu tenho a senha. Eu gero uma senha, posso gerar uma senha, gerou uma senha, não quero esses caracteres, coloco hashtag, não quero a vírgula, coloco, por exemplo, qualquer letra só para ter e mais um número 3 no meio. Pego esta senha que eu coloquei, copio e colo. Importante, não utilize essas credenciais, coloque uma credencial outra do seu projeto, em seguida espaço, esse aqui já é o suficiente, a senha está correta, então posso continuar. Criar, iniciado a criação do banco de dados, conferir se realmente já criou, provavelmente já criou, eu posso acessar agora ele através do phpMyAdmin. Clico aqui, primeiro preciso pegar o host, não, eu primeiro acesso através do phpMyAdmin. Cliquei em phpMyAdmin, qual é o servidor? O servidor é esse daqui, no meu caso, você vai ter o teu servidor. Qual é o usuário? O usuário eu coloquei esse daqui, então coloco o usuário.
depois eu tenho a senha. Qual é a senha? Senha é essa daqui. Então, já pego a senha, coloco neste local. Em seguida, clico em executar para acessar. Acessei o PHPMyAdmin na Ambler, tenho a base de dados Selk Prime e preciso transferir essa tabela local para o servidor. Como que eu faço isso? Posso simplesmente acessar a tabela, em seguida clico em exportar para exportar a tabela, executar, exportou corretamente, coloco esse backup que eu realizei, posso colocar neste arquivo, tenho o backup, copio o endereço onde está o backup do banco de dados, retorno na Ambler, só minimizar aqui porque tem muita coisa aberta, retorno na Ambler e posso importar. Clico em importar, escolher o arquivo, colo o endereço onde está o backup, tenho aqui o backup, abrir, em seguida executar para importar, importou corretamente a tabela, eu tenho a tabela, tenho a base de dados, preciso alterar agora as credenciais. Preciso copiar também o host. Copio este host, porque será utilizado. Coloco o host aqui. Ok. Retorno nos arquivos, gerenciador. Em seguida, eu preciso alterar no arquivo de conexão. Qual é o host? O host é esse daqui. Então, copio o host. Depois, qual é o usuário? O usuário eu coloquei este daqui e o banco de dados o mesmo. Então, o usuário e também a base de dados. Qual é a senha? Sendo essa daqui, pego a senha, coloco neste local. Não preciso da porta, então eu comento porta, comento a conexão com a porta e retiro o comentário da conexão sem a porta. Salvar, salvei. Em relação à conexão já está implementado, só falta em relação a credencial do SendGrid. Venho no arquivo index, importante, você precisa colocar a credencial neste local, a sua credencial do SendGrid. Eu não preciso alterar, porque eu já havia colocado anteriormente corretamente. Clico em salvar, alterado tudo, posso tentar acessar. Como que eu faço para acessar? Caso você já tenha o domínio registrado. Se você registrou fora da Ambler, você precisa apontar o DNS para a Ambler. Se você registrou o domínio na Ambler, a Ambler encarrega-se de apontar o DNS diretamente para ela. Você pode acessar através deste link. Mas como eu não tenho registrado esse domínio Selk2, eu preciso acessar através deste endereço provisório, que utiliza o servidor da Ambler, ambler.net, e aqui é o meu subdomínio. Com o subdomínio, eu preciso colocar o usuário e a senha. Clico neste local para conseguir acessar, mas neste caso eu preciso colocar o usuário e a senha. Só preciso colocar o usuário e a senha porque eu estou utilizando esse endereço provisório. Se você tiver o domínio registrado, você não precisa colocar o usuário e a senha. Pego o usuário e a senha, coloco neste local, fazer login, em seguida posso tentar enviar. Qual o e-mail? Envio para este e-mail, assunto, em seguida conteúdo. Qual é esse conteúdo? Eu verifico no servidor, no banco de dados, procurar, é o 4. Eu coloco então agora o 4 só para ficar diferente, para ter certeza que refere-se ao 4. Selk test, deixo este mesmo, assunto 4 e o conteúdo 4. Clico em enviar, conferir, ok, mensagem não enviada com sucesso. Opa, mensagem enviada com sucesso e depois não enviada com sucesso. Então, tem alguma coisa errada na implementação, mas o importante, mensagem recebida com sucesso. Ok, então eu recebi a mensagem, posso personalizar esta mensagem, fazer algumas alterações. Então, aqui no arquivo index, eu faço algumas alterações. Mensagem recebida com sucesso. Quem é o destinatário? Eu não quero que seja esse destinatário fixo. Eu quero pegar o que vem da variável dados que está neste array. Então, posso pegar este array. É o mesmo valor que eu estou salvando no banco de dados. É este valor, é o mesmo. Posso copiar e colar neste local. Quem está recebendo, o nome de quem está recebendo, o nome completo, o nome do usuário, pego aqui o nome do usuário, em seguida posso colocar o texto. Por exemplo, recebi
a mensagem em breve será respondida. É claro, você pode colocar um texto mais completo. E caso você queira quebrar a linha no conteúdo formato texto, então você simplesmente coloca /n. Mas aqui eu não quero, eu só quero imprimir o valor que o usuário está enviando como mensagem. Qual mensagem? Esta mensagem. Pego a mesma, indicando que eu já recebi esta mensagem. A mesma coisa no formato HTML. Copio isso daqui, na parte do HTML, a mesma coisa, colo neste local, recebi a mensagem, em breve será respondida. É esse texto que eu quero enviar para o usuário, indicando que eu já recebi. Mensagem enviada com sucesso, mensagem não enviada. Ah, aqui tem mais um eco, eu coloquei um eco a mais. Este erro não preciso mais agora, tiro esta parte da exceção. Ele enviou com sucesso, qual que é a parte da exceção? Ele apresentou esta mensagem, tem algum print aqui que está sendo apresentado? Eu não quero que ele apresente nenhum print além do valor exato. Então, faço o upload deste arquivo atualizado, retorno para o Ambler, em seguida venho na parte do deploy, arquivos, posso apagar este arquivo index, apago mesmo e excluir, e envio novamente o novo arquivo com as alterações que eu realizei. Arrasto o arquivo index, o upload realizado com sucesso, posso tentar enviar novamente. Retorno para manter os dados, será o César 5, em seguida César 5 e o conteúdo 5. Clico em enviar para conferir, mensagem enviada com sucesso, verifico, salvou no banco de dados? Sim, salvou a mensagem 5, conferir se realmente enviou para o e-mail, quem postou a mensagem, sim, eu postei a mensagem, recebi também o e-mail, recebi a mensagem, em breve será respondida. Conteúdo 5, é o conteúdo da mensagem que eu havia colocado. Eu havia colocado, era conteúdo 5, exatamente. O que eu coloquei é o valor que eu recebi. Mas aqui você pode personalizar a mensagem. O importante é que eu estou enviando o valor. A partir disso, você pode evoluir o seu projeto conforme a sua necessidade. Apresentei para vocês como implementar o formulário e este formulário está enviando os dados para serem salvos no banco de dados. Estou salvando no banco de dados e em seguida enviando o e-mail para quem postou a mensagem. Quem postou a mensagem recebe o e-mail de confirmação e este e-mail eu estou enviando através do SendGrid. Com o formulário funcionando corretamente, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal e eu aguardo você no próximo tutorial.